Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fernando Camargo é o seguinte, ele é o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e Abastecimento. O homem é presidente do Conselho da Embrapa, enfim, um servidor público com S maiúsculo, realmente. Ele vai contar toda essa nossa história, essa trajetória dele agora aqui para nós. Fernando, obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo, uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui, viu? Ô, Carlão, a honra é toda minha, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com o pessoal que te acompanha. Tardou, mas aconteceu, né? A gente teve alguns problemas de agenda, mas finalmente se resolveram e estamos aqui hoje. Estou à sua disposição para falar com você, com todo o pessoal que te acompanha. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história aí. Eu acho que tem uma história muito legal. Eu queria que você falasse para o nosso público se você é a primeira, segunda, terceira geração ligada ao agro, você nasceu na roça. Quando é que você nasceu? Conta aí para nós. Nasci numa cidade do interior de Mato Grosso do Sul, chamada Nova Andradina. Meu avô, o Juca Mineiro, foi, junto com o Joaquim de Moura Andrade, que era então chamado Rei do Gado. Quer dizer, eu nasci nesse meio rural e, como você mesmo disse, pelo destino, pelo acaso, por uma série de coisas, para quem é mais religioso, por questões mais místicas, acabei vindo parar aqui no Ministério da Agricultura a convite da ministra Tereza Cristina. A minha trajetória de família, então, é toda ligada ao agro, embora eu, particularmente, não era profissionalmente ligado ao agro. Não é? A minha formação, eu fiz administração pública na Federal de Mato Grosso do Sul, depois eu fiz direito e depois fiz pós-graduações nessa área de finanças e tudo mais, e controladoria. Trabalhei durante 16 anos na Caixa Econômica Federal, lá em Campo Grande. Saí de Nova Andradina, fui para Campo Grande com 10 anos de idade. E aí fiz toda a minha vida em Campo Grande e depois acabei vindo para Brasília. Aí já é uma outra história, um outro capítulo dessa história aqui em Brasília. Essa história de Campo Grande, você conhece a ministra Tereza desse tempo ou é mais recente? Eu conheço a família da ministra, conheço a ministra, familiares da ministra. A ministra é de uma família muito tradicional na política e no agro lá de Mato Grosso do Sul, e a gente já se conhecia. E aí, quando a gente se reencontrou aqui em Brasília, e aí ela me fez esse convite honroso de estar aqui no Ministério junto com ela há 3 anos, numa secretaria que foi o sonho dela, que ela queria sempre trazer o tema inovação para dentro do Ministério da Agricultura. E aí ela criou essa secretaria que você nomeou e que hoje mudou um pouco de nome, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. E depois eu vou falar sobre isso também, o porquê da mudança do nome, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. E isso, Carlão, era assim um sonho da ministra, porque o agro é muito inovador, como você sabe, como todos vocês sabem, e era a gente trazer esse tema aqui para dentro, tecnologia, ciência, inovação, porque é isso que fez o agro brasileiro ser forte. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, quer dizer, sobre o que exatamente faz e qual é o trabalho dessa secretaria, que me parece ser tão fundamental nesses dias de hoje. Cara, olha, primeiro eu queria dizer em relação à ministra, assim, a capacidade que ela teve. A ministra, ela é um ícone no agro, e a capacidade que ela teve de montar um time heterogêneo, mas um time muito afinado, né? Mas isso tudo, eu acho que a gente tem que tributar a liderança dela. A capacidade que ela tem, o conhecimento, a liderança que ela tem no setor de fazer com que esse time funcione bem. Então, eu acredito muito na liderança das pessoas, na forma como ela conduz, e eu acho que os resultados a gente tem que tributar muito a essa competência dela. Em relação à secretaria, essa é uma secretaria fantástica, porque a gente costuma dizer que aqui só tem agenda positiva, e é tão bom você trabalhar com agenda positiva, né? Eu acho que tem muitos secretários aqui do Ministério que gostariam de estar nessa cadeira, e alguns brincam, justamente porque a gente só lida com aspectos positivos aqui.
e isso é sempre engrandecedor, é muito gratificante. Então, eu diria para você o seguinte, que o grande tema dessa secretaria é a sustentabilidade. Eu acho que esse é o tema que norteia toda a secretaria. Então, vamos dizer assim, o objetivo maior é a produção sustentável. Como você disse no preâmbulo, produção sustentável, sustentabilidade é condição sine qua non, né, no agro brasileiro hoje. Nós temos aqui um binômio, que é que a agricultura agropecuária brasileira produz e conserva. Esse é o nosso mote. Então, nós trabalhamos justamente na sustentabilidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso paradigma. E é importante as pessoas entenderem o que cada ministério faz. O Ministério do Desenvolvimento Regional trabalha com a irrigação pública, os perímetros públicos de irrigação. E a irrigação privada, que responde por 96%, 97% da irrigação nacional é privada, ela é tratada aqui no mapa. E apenas 3 ou 4% da irrigação é por perímetros públicos de irrigação. Então, nós também temos esse tema da irrigação aqui, que é o que a gente explica hoje a irrigação. A irrigação, num tempo atrás, começava a ser mal vista. Hoje as pessoas entendem a irrigação de uma outra forma, porque ela é uma irrigação inteligente, ela é uma irrigação que conserva a água, ela não gasta água, ela conserva a água, porque ela é feita de forma inteligente, na questão da recarga dos aquíferos e etc. E ela também faz com que você tenha resiliência maior na sua produção. Em momentos de oscilação, em momentos de seca, a irrigação vai fazer com que você consiga manter a sua produção e, consequentemente, manter o preço. Esse nosso futuro, ele é uma ameaça ou ele é uma oportunidade gigantesca para o nosso agronegócio? Olha, Carlão, eu procuro sempre ser um realista otimista. Eu acho que a gente tem que entender os problemas, né, que a gente passa, mas o otimismo, eu acho que ele é uma profissão de fé. Até porque, como já disse alguém, acho que foi o Nobel, o James Tubin, o otimismo, se ele não ajuda muito, o pessimismo atrapalha demais. Então, até por coerência, seremos, então, otimistas. Mas, veja, você me dá uma oportunidade de falar da Embrapa, a empresa que eu tenho orgulho de, há 3 anos, ser o presidente do Conselho de Administração, uma empresa que dispensa apresentações, uma empresa que orgulha todo o servidor público brasileiro pelo que ela fez, pelo que ela faz e pelo que ainda ela vai fazer muito pela agropecuária brasileira. Não sei se os nossos espectadores sabem, mas o Brasil, na década de 70, era importador líquido de alimentos. A gente importava alimentos da Rússia, por exemplo. Nós importávamos carne congelada da Rússia. Então, tem muita história, tem muito trabalho, tem muita determinação dos nossos pesquisadores que fez com que nós chegássemos até aqui. O 5G me parece que é vamos dizer, uma revolução aí dentro do agronegócio, e isso está intimamente ligado aí com vocês. Como é que anda tudo isso? Como é que é o desenho disso para frente? Exatamente. Essa agricultura do futuro ou do presente em algumas localidades já no Brasil é o que a gente chama de agricultura digital ou de precisão, ou agricultura 4.0 ou 5.0, dá-se vários tipos de nome. Mas o que é isso em essência, Carlão? É você conhecer muito o seu talhão, conhecer profundamente seu solo, conhecer como você vai fazer a sua fertilização, como você vai trabalhar esse solo, qual é a técnica que você vai utilizar, qual é o melhor cultivar, qual é a melhor irrigação e como você vai fazer gestão desse ambiente, né? Como você vai fazer gestão dessa propriedade. E aí entra o 5G, quer dizer, é levar essa digitalização que é muito presente hoje aqui na nossa vida urbana. Se não fosse o digital, nós não poderíamos estar fazendo essa interação aqui agora, e levar isso para a propriedade rural. Então, o 5G é levar isso ao paroxismo, é levar isso ao nível máximo. É você ter condições sem quebra de conectividade, a comunicação de máquina com máquina, de pessoas com máquina, você ter possibilidade de ter baixo latência. Deixa eu explicar aqui para o nosso espectador. A baixa latência no sentido de que a comunicação de um veículo pode ser um veículo tripulado sem tripulante, ou seja, ele pode ser um caminhão ou um trator que vai realizar o seu trabalho sem a presença do ser humano e sem nenhum risco de acidentes, porque essa comunicação não vai vacilar, ela não vai ter
cortes, enfim. Isso é o 5G que está chegando e vai ter um investimento grande no campo brasileiro para iluminar o campo brasileiro. O 5G é esse equipamento aqui, você podendo assistir a um filme, ou fazemos essa chamada que estamos fazendo aqui agora, e eu estou parado, mas eu poderia estar conversando com você, se o 5G já estivesse funcionando bem no Brasil, eu poderia estar num carro ou num trem, ou mesmo num avião, falando com você nessa qualidade. Entendeu? Então, a gente pode estar em focamento que não vai perder a qualidade. Mais uma coisinha, agora eu estou falando de miudeza, a gente já falou de tanta coisa, agora eu quero falar um pouquinho de carbono, né? Essa palavrinha aqui, tem agricultor aí, está doido para ver se o crédito carbono, será que nós vamos ganhar dinheiro também com carbono? Isso também é uma ameaça, é uma oportunidade? O que vem por aí nessa área? Pois é, isso é muito importante, porque já que nosso agro é sustentável, já que o nosso agro produz e conserva, o nosso agro sequestra carbono. Porque, veja, uma indústria, vamos pegar uma siderúrgica, qualquer tipo de indústria, normalmente ela o quê? Ela emite carbono. O agro, como você faz as nossas árvores, as nossas gramíneas fazem a fotossíntese, você retira carbono da atmosfera, é uma questão científica. Enquanto outros poluem, a gente despolui. Então, consequentemente, né, imagina as nossas árvores produtivas, o nosso café, o nosso cacau, o nosso açaí, todo o sistema agroflorestal, imagina as nossas pastagens, a nossa soja, enfim, todas as nossas produções, elas têm a capacidade de sequestrar carbono. E, consequentemente, Carlão, a gente vai vender isso. E a gente está fazendo estudos, isso é uma coisa relativamente recente. Nós estivemos lá na COP em Glasgow agora, esse foi um grande tema. Então, o carbono é um grande tema, que é um gás de efeito estufa, como vocês sabem, que fica muitos anos na atmosfera. O metano também, o Brasil também tem condições de fazer uma pecuária com baixa emissão de metano, Carlão. O Brasil foi signatário de um acordo do metano, de redução do metano, e nós vamos conseguir cumprir a nossa meta com uma certa tranquilidade, porque nós fazemos aqui uma pecuária diferente. A gente faz aqui integração lavoura-pecuária-floresta, que você conhece, em que a gente coloca o nosso gado embaixo das nossas árvores e a gente consegue mitigar o carbono emitido pela fermentação etérica do nosso rebanho. Quero mandar um abraço para a turma lá da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que agora, no começo de maio, vai realizar a Expo Zebu, depois de 3 anos já, 2 anos sem Expo Zebu, vai ter lá a exposição presencial dessa vez. O Fernando, deixa eu te falar, querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora que você veio pela primeira vez, você só me resta falar, volte sempre, viu, Fernando? Volto sim, a gente pode falar mais sobre o Plano ABC, sobre as tecnologias descarbonizantes, sobre recuperação de pastagem degradada, sobre tecnologia, sobre startups, sobre 5G. Tem muita coisa para a gente falar ainda e em outras oportunidades. Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você já sabe, né, gente? Aqui no Fala Carlão, o nosso copo é sempre meio cheio. Aqui não tem essa história de copo meio vazio, não. Aqui só tem agenda positiva. Eu tive a honra de receber aqui o Fernando Camargo hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like e o seu comentário e, principalmente, faça como a turma lá do Ministério, vai espalhar esse vídeo aí por todo o Brasil. Vai ou não vai, Fernando? Com certeza. Aliás, os vídeos em WhatsApp, eles são, assim, hoje em dia, uma realidade, né? Todo mundo se comunica assim. Maravilha. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.